Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Essa é a Hora do Conto, intitulada Três Moças Encantadas. É um projeto que foi contemplado, essa apresentação, pelo edital SC Cultura em Sua Casa, do Governo do Estado de Santa Catarina e da Fundação Catarinense de Cultura. Sejam bem-vindos, encontrem um lugar confortável para ficar aí nas suas casas, para conhecer essas três histórias, esses três contos populares que foram recolhidos em três países diferentes. A primeira história que eu vou contar veio da Itália, foi recolhida na Itália. A segunda história foi recolhida na Hungria e a terceira história foi recolhida em Portugal. Então, sejam bem-vindos. Boa tarde, Otília, Yolanda. Tô vendo todo mundo que está entrando aí e vai aproveitar essa sessão de contos aí junto comigo. Boa tarde a todos. Então, gente, boa tarde, Joel. Antes de eu começar a narrar as histórias que eu preparei para hoje, eu vou dar 3 dicas para vocês para tornar essa narração melhor para vocês, mais intensa. A primeira eu já falei um pouquinho antes. Se tiver um lugar mais confortável na casa de vocês, que vocês possam ficar para curtir esse momento, vai ser melhor. A segunda dica é quem tiver um fone de ouvido e quiser colocar, as nuances da voz chegam com mais intensidade quando a gente está com fone de ouvido. Se aproxima mais da narração que a gente faz ao vivo, presencialmente. Então quem tiver fone, eu acho que é uma boa sugestão aí para vocês curtirem melhor as histórias. E a terceira sugestão também para vocês é que durante as narrações, as histórias, vocês podem fechar os olhos. Porque essa vai ser uma contação de histórias bem tradicional. Não vai ter elementos visuais. Então, é bem tradicional no sentido de que a gente tem como elemento essencial da narração a voz. E é a voz que vai fazer com que as imagens sejam criadas na cabeça de cada um de vocês de forma única. E isso é muito legal. É um grande poder que a contação de histórias tem, essa criação de imagens. Então vamos celebrar aí o Dia das Crianças, que para mim sempre significa o dia em que a gente lembra, a gente que já é adulto, que é possível imaginar e que é possível ser feliz criando essas imagens e ouvindo histórias. Então, crianças de todas as idades, sejam bem-vindos. E eu vou iniciar então essa sessão intitulada Três Moças Encantadas. 3 histórias, 3 contos populares que têm em comum personagens femininos, moças que receberam algum encantamento. E vocês vão perceber também que tem alguns elementos simbólicos que se repetem nas histórias, tá? Então eu vou contar cada uma delas, entre uma e outra a gente pode trocar uma ideia por aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre os contos, se já ouviram, se conhecem numa outra forma, né? A gente pode trocar essa ideia por aqui também, certo então? Então preparem-se, ouvidos atentos e mente preparada para formar imagens. Há muito tempo atrás, num reino distante, havia um palácio, onde vivia o rei e a rainha. Eles estavam casados já há muitos anos, porém não tinham conseguido ainda gerar um filho. A rainha, em especial, andava muito triste, porque ela tinha o desejo de ser mãe e não conseguia. Vejam, até essa macieira consegue gerar frutos e eu não consigo. Como eu a invejo. Passaram-se algumas semanas e a rainha começou a sentir alguns enjoos. Sua barriga começou a crescer. Ela estava finalmente grávida. Os meses se passaram e chegou o dia do nascimento.
Tanto a rainha quanto o rei não tinham preferência em ter um filho, um menino ou uma menina. Eles desejavam apenas uma criatura para amar, seja do jeito que fosse, viesse como viesse. Bom, acontece que eles ficaram um pouco assustados, porque no momento do parto, a rainha deu à luz não um menino e nem uma menina. Ela deu à luz uma maçã bem bonita, bem vermelha, com a casca vermelha e brilhante. Bom, o rei e a rainha ficaram de início um pouco assustados, mas logo passaram a amar aquela filha maçã. O rei mandou fazer uma bela bandeja de ouro, colocou a maçã sobre ela e a deixou perto da principal janela do seu palácio. O tempo foi passando, passaram-se alguns anos, e a cada ano que passava, a maçã ficava ainda mais bonita, ainda mais viçosa, com a casca mais vermelha e mais brilhante. Na frente daquele palácio havia um castelo, onde vivia um príncipe, um jovem muito corajoso e muito inteligente. Esse príncipe morava com a sua madrasta, que era uma mulher muito rancorosa, muito invejosa e muito maldosa. Acontece que esse príncipe já fazia algum tempo tinha observado a maçã sobre a bandeja de ouro no palácio em frente ao seu castelo. Todos os dias ele tirava alguns minutos para ficar admirando aquela linda maçã. Acontece que um dia ele acordou muito cedo, muito cedo. Ele se levantou e abriu a janela do seu quarto para ver a maçã. E qual foi sua surpresa? Ele presenciou um momento incrível. A maçã se transformou numa bela moça, muito bonita, que tinha a pele clara como a polpa da maçã, os lábios bem vermelhos como a casca e os olhos e cabelos castanhos como as sementes. O príncipe ficou enamorado. A moça era muito bonita. Ela então lavava o seu rosto com a água que tirava de uma bacia de prata, lavava o rosto, seu colo. Depois ela penteou seus cabelos muito longos e o príncipe ficou admirando aquela cena. Ele se apaixonou naquele mesmo momento e decidiu ir até o palácio, pedir a mão da moça em casamento. Ele foi falar com o rei e com a rainha e disse que estava completamente apaixonado pela filha deles e que queria levá-la para o seu castelo para casar-se com ela. A rainha, num primeiro momento, foi contra. Ela disse não, a minha filha, ela é muito frágil, ela é diferente, eu não posso deixar que ela saia daqui do nosso palácio, dos nossos cuidados. Além do mais, eu a amo tanto, não vou conseguir viver longe dela. Mas o rei, que era um homem muito sábio, muito vivido, disse para a sua rainha: minha amada esposa, chega um momento na vida de todo jovem, de toda jovem, em que é preciso criar asas, em que é preciso viver a própria vida, a própria liberdade. E esse momento chegou para a nossa filha. Eu acho que nós temos que sim permitir que ela vá com o príncipe, ter uma nova vida ao lado dele. A rainha pensou bem e concordou. O príncipe então levou a maçã em cima daquela bela bandeja de ouro para o seu castelo. Chegando lá, ele colocou a bandeja com a maçã perto da janela no seu quarto e mantinha o quarto fechado, trancado à chave, para que ninguém entrasse lá e pudesse fazer algum mal para a maçã. Acontece
que no dia seguinte o príncipe foi chamado para uma missão, num reino distante, uma missão de guerra. Ele iria retornar em alguns dias e ficou com medo de que algo pudesse acontecer à maçã. Então ele chamou o soldado em que ele tinha mais confiança e disse ao soldado: eu partirei logo e vou voltar em alguns dias. Quero que você cuide desta maçã. Nada pode acontecer a ela. Você tem que vigiar este quarto trancado dia e noite. Posso confiar em você? E o soldado disse: claro, claro, príncipe. Pode ir tranquilo que eu tomarei conta desta maçã como se fosse a coisa mais importante da minha vida. O príncipe partiu e depois daquele dia, o soldado ficou dia e noite na porta do quarto do príncipe, fazendo sentinela. Ninguém entrava no quarto. Acontece que a madrasta já estava desconfiada, que alguma coisa estava acontecendo de diferente lá dentro do quarto do príncipe. Ela ficou muito curiosa e então, numa noite, chegou para o soldado que estava na frente da porta do quarto e ofereceu a ele uma bebida, dizendo: você está trabalhando demais, dia e noite, pobre soldado. Mate um pouco a sua sede, beba desta bebida. O soldado bebeu e, no mesmo instante, caiu desmaiado. A madrasta pegou a chave que estava no bolso dele, abriu a porta do quarto do príncipe e foi logo entrando, procurando o que é que podia haver naquele quarto. Tão diferente, tão especial. Qual era o segredo do príncipe? Ela olhou em cima, embaixo, em todos os cantos do quarto e não encontrou nada. Quando ela já estava deixando o quarto, quando ela virou o corpo, passou os olhos por perto da janela, ela viu aquela bandeja de ouro com aquela bela maçã em cima. E ela logo deduziu: deve ser isto? Deve ser esse o segredo do príncipe? Ela então se aproximou da maçã, retirou um punhal que trazia consigo e começou a dar golpes na maçã. E a maçã foi ficando toda perfurada e foi se despedaçando e de repente começou a jorrar um sangue daquela maçã e formou uma poça de sangue no chão. A madrasta ficou assustada com aquele sangue todo e saiu do quarto naquele momento. Algumas horas depois, o soldado despertou e quando ele se deu conta do que tinha acontecido, ele entrou no quarto e viu a maçã toda despedaçada, toda cortada e aquela poça de sangue no chão. O soldado se desesperou porque o príncipe estava voltando na manhã seguinte. Nossa, o príncipe tinha confiado nele e tinha acontecido aquela tragédia, justo com a maçã. O soldado estava sem saber o que fazer, quando lembrou-se de uma tia, que era uma velha feiticeira que morava no interior de uma floresta. Ele foi até lá, correndo. Chegou na casa dessa tia e foi logo explicando o que tinha acontecido. A velha feiticeira disse: trata-se de uma moça encantada. Leve esta poção e pingue sobre a maçã despedaçada e você vai ver que tudo vai se resolver. Ela entregou um vidrinho que tinha um líquido meio esverdeado dentro. O soldado pegou o vidrinho e saiu correndo de volta para o castelo do príncipe. Chegando lá, ele se aproximou da maçã e começou a pingar aquele líquido, aquela poção, sobre ela. E nesse instante, os pedaços da maçã foram se juntando, até que a maçã ficou inteira novamente.
E quando o soldado pingou a última gota da poção, a maçã se transformou na bela moça. Ela estava com muitos cortes pelo corpo, muito machucada e muito cansada. O soldado, então, disse que ela poderia descansar na cama do príncipe. E ele ficou lá, do lado dela, de guarda. Algumas horas se passaram, o dia amanheceu e o príncipe retornou. A primeira coisa que ele fez foi entrar no seu quarto para ver como estava a maçã. E então levou um susto, viu aquele sangue todo pelo chão e a moça, toda machucada, deitada em sua cama. Quando o soldado ia começar a dar uma explicação, a moça despertou, levantou-se e logo disse: Príncipe, o seu soldado me salvou. Ele me libertou do encantamento. Agora eu nunca mais virarei uma maçã. Serei mulher para sempre. Bom, depois o soldado e a moça contaram tudo o que tinha acontecido ao príncipe. O príncipe ficou muito contente de ter a moça agora com ele. Então, eles programaram o casamento. Convidaram o rei, a rainha e o reino inteiro para celebrar o amor dos dois. Fizeram uma grande festa. A única pessoa que não esteve presente na festa de casamento foi a madrasta. Aliás, ela nunca mais foi vista naquele reino. Essa história que eu contei para vocês, ela foi recolhida, um conto popular que foi recolhido lá na Itália. E eu conheci essa história por meio de uma narrativa oral feita em vídeo por uma contadora de histórias lá de São Paulo, chamada Fabiana Prando. E depois eu procurei a versão escrita e encontrei então uma versão que foi recontada, recolhida pelo grande escritor italiano Italo Calvino. A Moça Maçã é o nome dessa história. Espero que vocês tenham gostado. Uma história de encantamento, a primeira moça encantada dessa sessão de contos. Boa tarde, a Chica está nos assistindo lá em Porto Alegre. Tem bastante gente conhecida aqui, a Cláudia, o Joel. Vamos seguir então para a próxima moça encantada. Essa história vem lá da Hungria. Além dos 7 mares, num reino, havia um palácio em que morava um rei e a sua filha. Era uma moça muito educada, muito generosa e muito bonita. Todos adoravam a princesa. Além disso, ela nasceu com um dom muito especial, um encantamento. Essa princesa, quando ria, fazia brotar rosas de sua boca. Quando ela chorava, pérolas rolavam pelo seu rosto. E quando ela andava descalça, fazia com que moedas de ouro aparecessem pelo seu caminho. Todos gostavam muito da princesa, ela tornou-se uma bela jovem e chegou o momento em que ela precisava se casar. Então, muitos pretendentes de muitos reinos apareceram para ver se a princesa gostaria de casar com eles. Afinal, era ela quem ia escolher o marido. Acontece que ela não gostou de nenhum deles. Nenhum. Até que apareceu uma caravana que veio de um reino distante, trazendo um retrato bem grande de um príncipe. E esse príncipe gostaria de se casar com essa princesa. Bom, ele não tinha podido estar presente porque estava numa viagem, fazendo algumas negociações em nome do seu reino.
Mas a caravana trouxe então o seu retrato. Quando a princesa viu o retrato do príncipe, ela gostou. Ela achou ele muito interessante e ficou sabendo de tudo que ele fazia, da sua inteligência, da sua honestidade, e ela achou que aquele era o marido ideal para ela. Ela então aceitou se casar com ele e partiu então com a caravana para o reino do príncipe para que o casamento fosse realizado. Ela partiu então com a caravana e na primeira parada que essa caravana fez, para que os cavalos pudessem beber água, que as pessoas pudessem descansar, ela esteve, em um momento, sozinha com a governanta do príncipe, que era uma mulher muito maldosa, muito invejosa e que sempre quis que a sua filha é que se casasse com o príncipe. Bom, aproveitando-se do momento em que estava sozinha com a princesa, a governanta não teve dúvidas. Deu um golpe na cabeça da princesa que caiu desmaiada. Depois, ela tirou as vestes reais da princesa e trocou com as roupas esfarrapadas da sua filha. Por fim, ela arrancou os olhos da princesa e jogou-os do outro lado da estrada. Empurrou a moça numa vala e partiu, junto com a caravana. A moça ficou atirada lá naquela vala sem os olhos. E um tempo depois, um lavrador passava por ali e encontrou a moça naquele estado. Ficou morrendo de pena dela e resolveu levá-la para a sua casa. Chegando lá, ele contou para a esposa o que tinha visto na rua, na estrada, aquela moça naquele estado sem os olhos, e falou: nós temos que ajudá-la. Coitada, vamos ajudá-la. Eles eram muito pobres. A mulher não sabia nem como ajudar. Ela então deu de comer para aquela moça, deu um chá para ela tomar e colocou-a numa cama para dormir. Na manhã seguinte, eles fizeram perguntas para a moça. Por que ela estava naquele estado? Quem ela era? De onde ela tinha vindo? Mas a moça não falava. Estava completamente calada. Então o lavrador teve uma ideia. Ele lembrou-se de uma velha feiticeira que morava num casebre no meio do bosque. E ele disse para a mulher: se eu não me engano, esta feiticeira faz trabalhos com olhos. Quem sabe ela não consegue um par de olhos para esta moça? A mulher do lavrador ficou na dúvida, afinal, eles eram tão pobres, tinham tão poucos recursos, iriam investir em uma feiticeira que iria dar olhos para a moça e se aquilo não funcionasse? Mas o lavrador insistiu e foi. Foi até a casa dessa feiticeira no meio do bosque. Então ele voltou para casa trazendo um par de olhos embrulhados em um tecido. Colocou esses olhos no rosto da moça. E nesse momento, a moça olhou em direção a uma parede, num buraco que havia nela, perto do chão, e ficou olhando fixamente, sem piscar, para aquele buraco, por horas e horas e horas. Ah, mas deve ter algum problema com esses olhos. Não, eu vou falar com essa feiticeira. Isso não está muito bem. Ele então tirou os olhos da moça e foi até a casa da feiticeira. Chegando lá, ele começou a reclamar: olha, esses olhos não funcionam muito bem. A moça ficou olhando fixamente para um buraco que havia na parede, perto do chão. Então são mesmo olhos de gato. Eu supunha. Ela devia estar olhando para o buraco, esperando que algum ratinho saísse dali. Bom, a feiticeira então entregou outro par de olhos para o lavrador e disse: leve estes, experimente. Estes aqui são de humanos, com toda certeza. Eu os encontrei na beira da estrada real. Leve estes.
O lavrador voltou para casa, colocou aquele par de olhos no rosto da moça. E ela então voltou a enxergar tudo que havia ao seu redor. Ela ficou tão emocionada de estar enxergando novamente que começou a chorar. E as suas lágrimas de pérolas começaram a rolar pelo chão. Muitas pérolas se espalharam pelo chão da casa do lavrador. E ele e a sua esposa se abaixaram para catar todas as pérolas. E então eles perceberam que rosas caíam do alto. Olharam para a moça e viram que agora ela estava sorrindo. A moça ficou tão feliz que tirou os seus sapatos e começou a dançar pela sala. E à medida em que ela ia pisando com seus pés descalços no chão, muitas moedas de ouro foram aparecendo. O lavrador e a sua esposa foram recolhendo as moedas, as pérolas, e de repente se deram conta. Deve ser a princesa. Mas é claro, a princesa, quando ri, produz rosas, quando chora, produz pérolas, e quando caminha descalça, moedas de ouro. Só pode ser ela. A moça então falou que de fato ela era a princesa e contou a eles tudo o que havia lhe acontecido. Depois ela pediu um último favor. Pediu que eles a levassem até o reino do príncipe. Eles pegaram a sua velha carroça, a moça subiu e eles partiram. Chegaram ao reino, ao palácio do príncipe. Então a moça, a princesa, foi até lá e perguntou se não tinha um emprego para ela no palácio. Bom, falaram que sim, que havia. Aliás, uma pessoa tinha acabado de pedir demissão, então havia uma vaga para ela. Bom, só naquela semana foram 7 funcionários do palácio que pediram demissão. Isso porque a nova princesa era muito arrogante, maltratava a todos, era muito grosseira. A princesa então se deu conta de que o príncipe tinha casado com outra moça, que algo errado tinha acontecido. O príncipe andava muito triste, porque ele sempre tinha ouvido falar muito bem daquela princesa. Sempre lhe disseram que ela era muito inteligente, muito generosa, muito educada, muito sorridente. E agora ele viu que nada daquilo era verdade. A princesa com que ele tinha se casado era muito amarga, rancorosa, muito maldosa. Bom, para distrair um pouco a sua tristeza, o príncipe resolveu dar um baile naquela noite. Ele e a falsa princesa estavam se arrumando nos aposentos reais. Ele colocava as suas vestes e a princesa era ajudada pela nova camareira, a verdadeira princesa. Ela penteava os cabelos da falsa princesa. E num momento em que o príncipe estava se olhando no espelho, se arrumando, ele acabou dizendo em voz alta: "Ah, que infelicidade ser um príncipe! Quem me dera ter a minha liberdade!" A falsa princesa ficou furiosa ouvindo aquilo. Então ela se levantou num rompante e quando ela se virou, acabou espetando o braço no pente que a camareira, a verdadeira princesa, segurava nas mãos. Quando ela espetou o braço, ela ficou tão furiosa com a camareira e falou tantas coisas e brigou tanto, foi tão grosseira, que a moça começou a chorar. E quando ela começou a chorar, pérolas escorreram pelo seu rosto. E foi aí que o príncipe se deu conta do que tinha ocorrido. Aquela era a verdadeira princesa. Bom, a falsa princesa e a sua mãe, a governanta, foram expulsas do reino.
nunca mais voltaram lá. Naquela noite, no baile, o príncipe apresentou a todos a sua verdadeira esposa, a sua verdadeira princesa. A princesa, que estava muito contente agora, ao gargalhar, fez com que muitas rosas caíssem e se espalhassem por todo o salão de baile, levando um perfume inigualável pelos ares. Essa história se chama A Princesa que Ria Rosas. É um conto popular de tradição lá da Hungria e eu conheci por meio deste livro, que tem como título o mesmo título do conto, que é o primeiro do livro, é uma coletânea, A Princesa que Ria Rosas e outros contos húngaros. Esses contos foram recolhidos e escritos nesse livro pela Susana Ventura, com ilustrações da Roberta Assi, e a editora é a Volta e Meia. A Princesa que Ria Rosas e outros contos húngaros. Obrigada, Joel. Obrigada a todos que estão com a gente. Lembrando que essa sessão de contos, que já está indo para o final, intitulada Três Moças Encantadas, que propõe aí histórias em que personagens femininas, moças, receberam um encantamento, um feitiço, e são cheias de simbologias, né? Como dá para perceber. Essa sessão de histórias está recebendo o aporte do edital SC Cultura em Sua Casa, do Governo do Estado de Santa Catarina e da Fundação Catarinense de Cultura. Essa transmissão ao vivo vai ficar salva, gravada, no Facebook e no YouTube, né? Respectivamente no meu perfil, Liesa Neves, e lá no meu canal, no YouTube, Liesa Neves, também, mesmo nome. Então, muito obrigada a todos que estão aqui. Eu vou narrar para vocês, então, a última história dessa sessão, que traz a terceira moça encantada. Essa história mistura alguns fatos históricos, reais, com lendas. Vamos ver se vocês conseguem distinguir o que é fato real e o que é lenda. Há muitos séculos, mais exatamente no século VIII, houve uma invasão do povo árabe que vivia nos países do norte da África para a Península Ibérica, que depois veio a ser Portugal e Espanha. Essa invasão durou muitos séculos. E lá no século XIV, então, os muçulmanos, os árabes, foram expulsos da Península Ibérica, tiveram que voltar para os seus países de origem. Com a chegada desses muçulmanos, desses árabes, lá na Península Ibérica, eles, claro, levaram com eles, na bagagem, a sua cultura, as suas tradições, a sua dança, a sua língua, e misturaram com a cultura daqueles locais. Então, uma nova cultura se criou. E vocês sabem que, antigamente, principalmente, quando as pessoas não conseguiam explicar algum comportamento, entender uma cultura diferente da sua, surgiam as lendas, com esse intuito de procurar, de dar uma explicação a algo que eles não conseguiam entender. Esses árabes que foram morar, que viveram em Portugal, foram chamados de mouros. Mouros e mouras. Assim eles eram conhecidos por lá. E muitas lendas surgiram desse contato entre os mouros e os habitantes nativos de Portugal. Uma delas é a que eu vou contar agora para vocês. Perto de um bosque, num vilarejo, moravam alguns mouros. Vivia então um homem muito trabalhador com a sua filha, que era uma moça muito alegre e muito bonita.
Acontece que quando os mouros foram expulsos da Península Ibérica, tiveram que voltar para os seus países de origem, lá no norte da África, eles não tiveram tempo, era uma expulsão, não tiveram tempo de recolher suas coisas, de se preparar. Foram simplesmente expulsos, tiveram poucos minutos para pensar na sua nova vida. O pai dessa moça tinha trabalhado muito durante toda a vida e também tinha herdado dos seus antepassados alguma riqueza. Ele tinha juntado algumas moedas de ouro, algumas pedras preciosas, e como agora eles estavam sendo expulsos, não teria como ele levar o seu tesouro de volta para o norte da África. Eles não tinham condições de levar grandes volumes de bagagem. Então, esse pai teve uma ideia. Ele falou para a filha que ele pretendia, em breve, voltar para Portugal para buscar o tesouro. Ele agora estava indo, mas iria voltar. E por isso, ele deixaria a filha guardando o tesouro, para que ninguém o roubasse. O tesouro estava guardado dentro de uma caverna, que era fechada por uma grande pedra e ficava ao lado de uma fonte. Mas vocês devem imaginar que deixar uma moça sozinha como guardiã de um tesouro não era lá muito seguro. Como o pai tinha alguns poderes de encantamento, ele transformou a própria filha numa cobra, numa serpente muito venenosa. Agora sim, a serpente na frente da caverna, ninguém teria coragem de se aproximar para roubar o tesouro. O pai partiu e antes disse para a filha encantada que voltaria em pouco tempo para desencantá-la e para que eles levassem o tesouro de volta para o seu país de origem. O homem partiu e a moça ficou lá, guardando o tesouro, transformada em cobra. O tempo foi passando, muitas semanas, meses, anos, e nada de o pai retornar. A moça, enfeitiçada sob aquele encantamento, vivia, claro, muito triste. Que triste destino seu! Iria viver para sempre no corpo de uma cobra. Pelo encantamento, havia apenas um dia no ano em que ela poderia retomar o seu corpo de humana. Era o dia de São João. Nesse dia, logo pela manhã, bem cedo, ela voltava a ter o corpo de moça. E então podia se banhar na fonte, pentear os seus longos cabelos e no final da tarde voltava a ser cobra. Naquele vilarejo que ficava ali perto, moravam 3 irmãos que eram pastores. Eles eram muito pobres, viviam em muita miséria. Um dia, o irmão mais velho acordou cedo e foi até o mercado da cidade. Ele teve que atravessar o bosque e nesse momento viu, lá perto da fonte, uma moça penteando seus cabelos. Então ele se lembrou que os moradores antigos lá do vilarejo, falavam da lenda da moura encantada, que tinha sido transformada em cobra. Ele nunca tinha acreditado muito nessa história, achava que era história do pessoal mais velho, lenda mesmo. E aí ele se lembrou que, segundo esta lenda, num dia no ano, que é o dia de São João, a moça volta a ter o corpo de humana. E então, uma pessoa que encontre com ela pode fazer um pedido a ela. E ela tem o poder de realizá-lo. Aliás, ela tem a obrigação de realizá-lo. É como se ela fosse um gênio da lâmpada. Bom, o moço lembrou-se disso. Já que ele encontrou com ela, era dia de São João, ele pensou, eu tenho direito a fazer o meu pedido. E foi na direção dela, chegou lá e foi logo dizendo, tire-me dessa vida de miséria. A moça então olhou para ele e viu nos seus olhos azuis
que só havia ganância. Ela então perguntou: tudo bem? Você deseja riqueza, poder ou felicidade? O irmão mais velho nem pensou duas vezes, foi logo dizendo: eu quero ser rico. A moça então tirou uma chave de ouro do seu bolso, bateu com ela 3 vezes na porta da caverna. A pedra que havia na porta se moveu. Então ela disse para o moço: você pode entrar e levar todo o ouro, todas as pedras preciosas que você conseguir carregar. O moço entrou em disparada na caverna e foi colocando todos os anéis que podia em todos os dedos e colares ao redor do seu pescoço. Encheu os bolsos de pedras preciosas e carregou todo o ouro que conseguia. Saiu da caverna cheio, carregado e foi-se embora. Nem olhou para trás. Ele também não voltou para sua casa. Foi para uma cidade distante viver a sua vida de conforto e riqueza. Os 2 irmãos mais novos esperaram pela volta do irmão e nada. Alguns dias se passaram e eles não sabiam o que tinha acontecido com o irmão mais velho. No ano seguinte, no dia de São João, o irmão do meio resolveu sair e ir até o bosque para ver se descobria alguma coisa, o paradeiro do irmão mais velho. O irmão mais novo resolveu segui-lo, silenciosamente, escondido. Quando o irmão do meio chegou no bosque, ele viu, lá perto da fonte, a moça que penteava os seus cabelos e tinha um semblante muito triste. Ele foi até ela e logo disse: tire-me dessa vida de miséria. A moça olhou e viu nos seus olhos verdes que só havia soberba. Ela então perguntou: você deseja ser rico, ser poderoso ou ter felicidade? O irmão do meio pensou e disse: eu quero ser poderoso. A moça então pegou um cetro de ouro todo cravejado de pedras preciosas e entregou a ele. Então ela orientou: encontre um reino. Quando você chegar nesse lugar, bata com este cetro 3 vezes no chão. E naquele momento, todo aquele reino, aquelas terras, serão suas. Você será dono e senhor daquele lugar. Mandará em todos. Todos trabalharão para você e vão te obedecer. O irmão do meio ficou muito contente, pegou o cetro e foi-se embora. Nem olhou para trás. Bom, o irmão mais novo espiava tudo de trás de uma árvore e logo deduziu o que tinha ocorrido com o irmão mais velho. Mas, ao mesmo tempo em que ele observou o que acontecia com o seu irmão do meio, ele também não conseguiu parar de prestar atenção na Moura. Ela era muito bonita, mas muito triste. Ele ficou morrendo de pena daquela moça. E, para piorar, no final da tarde, o encantamento se desfez e ele presenciou o momento em que ela começou a se contorcer de dor e a sua pele foi se transformando e ela novamente virou aquela serpente. Ele ficou com muita pena dela, afinal, era uma maldição viver sob a pele de uma cobra eternamente. Os dias foram passando e o moço não conseguia tirar a imagem da moça do pensamento, da Moura encantada. O tempo passou e no ano seguinte, no dia de São João, ele foi lá, bem cedo, até o bosque, perto da fonte.
Então ele presenciou quando a serpente se transformou na moça. Ela ficou assustada quando viu que havia um homem à sua espera. E como ela tinha pressa, afinal, ela tinha apenas algumas horas para aproveitar a sua forma humana, ela tinha pressa e ela foi logo dizendo para ele: moço, diga logo o que você deseja. Você quer ser rico? Você quer ser poderoso? Ou você quer ter felicidade? Diga logo, que eu realizo. O moço, então, ficou olhando para ela, para aquele rosto triste, aquela expressão que dava muita dó. A moura olhou para ele de volta e viu nos seus olhos castanhos que havia compaixão. O moço então respondeu: eu desejo a sua felicidade. A moça ficou atônita, nunca imaginou que alguém pudesse pedir algo como aquilo. E a sua felicidade era voltar a ser uma moça humana para sempre. E como todos os pedidos que eram feitos a ela tinham de ser realizados, ela agora voltou a ser moça para sempre. Nunca mais recebeu a maldição de virar serpente. Ela ficou muito grata ao moço, mas ao mesmo tempo ela ficou com medo. Ela disse a ele: nossa, eu estava naquela forma de cobra já há tanto tempo, há tantos séculos, que eu já nem me lembro como era a minha vida antes. Eu não tenho lembranças da minha vida. Já se passou tanto tempo que eu não conheço mais ninguém. Eu não sei o que fazer agora com a minha nova vida. Eu não sei o que fazer com essa liberdade que agora eu tenho. Então, o moço olhou para ela e estendeu a mão. E ele disse assim: você tem um mundo inteiro para conhecer e a sua liberdade para aproveitar. Venha comigo e eu vou te mostrar, e então você vai ser muito feliz. A moça entregou sua mão na mão do moço e os dois partiram para conhecer um novo mundo juntos. Essa história que eu narrei agora para vocês se chama A Moura Encantada. E eu conheci neste livro, que se chama Contos Mouriscos. Então são vários contos dos mouros e das mouras. Contos mouriscos, a magia do Oriente nas histórias portuguesas. Esses contos foram adaptados pela Susana Ventura e pela Helena Gomes e são da editora Cáliz. Contos Mouriscos. Eu contei para vocês a primeira história que está nesse livro, que se chama A Moura Encantada. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Tiago, Márcio, tô vendo aí várias pessoas. Essa então foi a hora do conto, que eu intitulei de As Três Moças Encantadas, um projeto contemplado pelo edital SC Cultura em Sua Casa, do Governo de Santa Catarina e Fundação Catarinense de Cultura. Essa transmissão vai ficar gravada aqui no meu perfil do Facebook e também no meu canal Liesa Neves no YouTube. Tá? Então, muito obrigada pela companhia de vocês nessa tarde pré-Dia das Crianças. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Muito obrigada!